Bom dia, turma. Então, o nosso assunto será sobre os africanos, tá? Bora lá? Os negros africanos foram trazidos pelos portugueses em navios negreiros para trabalhar nas lavouras. Como assim? As pessoas que viviam na África foram vendidas para os portugueses e os portugueses traziam elas para o Brasil para que elas trabalhassem aqui. Na verdade, não era nenhum trabalho, era uma escravização. Eles eram obrigados a trabalhar. Tá? Eles não recebiam nenhum tipo de dinheiro, de um pagamento pelo trabalho deles, tá? Então, os portugueses tiravam os negros da África, traziam para o Brasil em um navio chamado navio negreiro justamente porque traziam os negros, tá? Então, eles chegavam no Brasil, iam para uma feira, tipo feira que a gente vai para comprar fruta, iam para uma feira. E na feira todos os negros ficavam expostos, todo mundo via os negros. E aí a pessoa que era dona da fazenda, que queria um novo empregado, um novo escravo, chegava lá nessa feira e escolhia. Via os dentes, via o cabelo, via a mão, via se era forte, se era fraco, se estava bem alimentado, se não. E aí ele pegava aquele negro que ele achava ser forte e que iria trabalhar por muito tempo em sua fazenda. Então ele pagava a pessoa que estava vendendo o negro, era tipo comprado. O escravo ele era comprado, mas ele não recebia nenhum tipo de pagamento, tá bom? Então, quando chegavam na fazenda, eles viviam em senzala. Senzala era um espaço grande em que viviam todos os escravos juntos, tá? Não tinha nada dividido, não era eu tenho meu quarto, você tem o seu, não, era todo mundo junto. Suas roupas eram feitas de sacos, aqueles sacos tipo saco de fruta que às vezes a gente vê na feira. E às vezes eles não tinham nem roupas, eles não tinham vestes, eles não tinham com o que se vestir, tá? A comida deles lá na senzala era regrada. Como assim regrada? Não tinha comida suficiente para todo mundo, era pouquíssima. Era só para dizer que eles se alimentaram, tá? Então muitas coisas que eles começaram a comer era dos restos das coisas que na casa do fazendeiro, na casa grande, era jogada fora. Então, quando na casa grande jogava algo fora, eles aproveitavam. Foram daí que foram surgindo os pratos que a gente conhece hoje, que é a feijoada, o cozido e o vatapá, tá? Então, a nossa herança, a nossa cultura brasileira, ela é rica por conta tanto dos índios como dos negros, porque a gente viu que os índios têm comida que a gente come que veio do índio, do indígena, assim também tem os negros que também contribuíram para a nossa cultura, tá? Muitos negros, como eles eram trazidos à força para o Brasil, muitos negros eles tentavam fugir, eles tentavam até tirar a própria vida, tá? Quando eles conseguiam fugir, eles eram capturados, uma pessoa era paga para encontrar eles no meio do mato. Essa pessoa que era paga para encontrar esses negros que fugiam era chamada de capitão do mato. Então, ele era pago, uma pessoa paga, para ir atrás dos negros que fugiam e devolver para o fazendeiro, para o dono da fazenda. Tá? E aí os negros eram castigados, e ele era castigado na frente de todos os outros negros, para que outra pessoa que quisesse fugir, ficasse com medo de fugir. Então, eles eram castigados, eles eram praticamente torturados. Eles apanhavam, ficavam sem água, sem comida, e ficavam presos, amarrados, que nesse desenho que vocês estão vendo, eles ficavam amarrados lá no sol, na chuva, no que fosse, tá? Então, quando eles tentavam fugir, porque eles não gostavam daquela vida que estavam vivendo, porque era uma vida ruim, ninguém merece viver daquele jeito. Então, quando eles tentavam fugir, eles eram encontrados pelo capitão do mato, e esse capitão do mato acabava castigando ele, e o capitão do mato era pago para encontrar os negros que fugiam das fazendas, tá? Então, como já foi dito, a nossa cultura brasileira, ela tem tanto dos indígenas como dos negros, dos africanos. Na nossa alimentação, como a gente viu que é feijoada, vatapá, tudo isso vem do negro, do africano. Além disso, tem a dança, que é a capoeira, e outras danças também, que vêm de origem africana. Nos instrumentos, tem o tambor, que eles batiam tambor para dançar, para festejar juntos, e depois de um certo período na nossa história no Brasil, os negros não podiam nem dançar, nem cantar, nem fazer nada com relação à cultura deles que tinham lá na África, tá? Eles eram proibidos de dançar, de cantar, de fazer o que quer que fosse. Então, para adorar os deuses dele, que é a religião do negro africano é diferente da religião que a gente já viu, que começaram a dar para os índios, que era a religião católica, eles começaram a
dizer que estava rezando para os deuses, os santos dos católicos, e dizendo que estava rezando para o Deus dos católicos, enquanto ele, na verdade, estava rezando para os deuses que eles tinham lá na África. Tá? Eles diziam, ah, não, estou rezando para Jesus, mas na verdade não era Jesus, era o Deus que eles tinham lá na África. Isso é chamado de sincretismo religioso. Eles usavam a religião católica, dizendo que estava rezando para os santos católicos, mas na verdade eles estavam rezando para os deuses que eles tinham na África, tá? Então, a princesa Isabel assinou uma lei que é chamada de Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos. Isso foi no dia 13 de maio de 1888. Sim, hoje, no dia 13 de maio. Então, hoje é comemorado o dia da libertação dos escravos, quando os escravos deixaram de ser forçados a trabalhar nas fazendas. Então, quando foi assinada a Lei Áurea, todos os escravos saíram das fazendas e foram para a rua. Eles não sabiam nem para onde ir. Então, eles foram geralmente no meio dos matos, foram para os morros, onde não tinha casa, e construíram suas casinhas lá. Casinhas na época era de madeira. Eles conseguiram pegar materiais que eram jogados fora e cada um foi construindo a sua casinha. Tá? Então, hoje é uma data importante para os brasileiros, porque no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Essa Lei Áurea libertou todos os escravos. Por isso que hoje nós podemos ir para a escola, podemos sair, brincar, fazer o que quiser, assim, de legal, porque a princesa Isabel libertou os escravos. Porque se ela não tivesse libertado os escravos, hoje nós ainda estaríamos presos, seríamos escravizados até hoje. Tá? Então, nossa atividade que vamos fazer é no livro de História, nas páginas 63 e 64. Bom estudo!